2006 o Lucas estava lá estudando na Austrália, volta, aí passa um tempo nos Estados Unidos estudando, e ele chega ali, eu me lembro de 2008, 2009, a gente começa a falar na nossa igreja sobre voluntariado, né? Sobre servir, sobre amar pessoas. E nós compramos, na época, 200, 300 livros do Bill Hybels, chamada Revolução do Voluntariado. A gente distribuiu na igreja, a igreja era só aquela parte ali de cima, tá certo? E aí a gente estudou durante um bom período sobre amar gente, amar pessoas, como poder servir mais, uns aos outros. E estudamos aquilo. E aí depois eu me lembro que a gente, depois de ter estudado, botamos uns balcões, né, umas mesas e fizemos como é que chamava, hein? Era exército de voluntário, né? Exército de voluntário. Então a gente começou a convocar soldados, né, para o exército de voluntários. E ali começamos e graças a Deus, gente, essa mensagem, ela mudou a nossa igreja, mudou, para a glória de Deus, a gente tem sido uma referência para o Brasil e fora do Brasil, esse coração de servir. Viver, amar e servir. Podemos repetir? Amar e servir. Não é slogan. Não é slogan. As pessoas, olha, o slogan da Servideira é lindo, é bonito. Não é slogan, gente. É cultura do reino de Deus. E hoje eu vim falar para você qual é o servir que agrada a Deus. Quando é que a gente, ao servir, ao se importar com gente, a gente agrada a Deus. E aqui é uma palavra para você que já serve, mas é uma palavra que você, assim, eu não estou servindo, não. Talvez você nem saiba, mas você está servindo. Talvez você nem saiba, mas está agradando a Deus. Mas quem sabe também para outros é dizer o seguinte: ei, está na hora de. E aí eu quero estar compartilhando, tá certo? Algo do meu coração. Se tem uma mensagem que eu gosto de falar, é essa daqui, porque não é algo decorado, é algo que eu acredito, algo que é real, algo que mudou a nossa história da nossa igreja, mudou a nossa vida. Então, o servir que agrada a Deus, se importar com gente que agrada a Deus, o olhar por pessoas que agrada a Deus. Quando é a natureza de Jesus que nos transforma em servos. Quando é a natureza de Jesus. E eu quero ler um texto, Lucas capítulo 10, 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42, diz assim: caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que ajude, que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, está preocupada, inquieta com muitas coisas, mas todavia uma é necessário. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Você pode perguntar assim: mas pastor, incoerência. O senhor está falando, quando a gente serve, fruto da natureza de Jesus, e Jesus está valorizando quem não estava servindo, e está chamando a atenção quem estava servindo. Mas é justamente que eu vim fazer isso. Eu estou falando do servir que agrada a Deus, se importar com gente que se agrada a Deus. É fruto de quê? Por que você faz isso? Não, pastor, é porque na CC Videira isso é importante. Então você está servindo de uma forma errada. Não, eu estou servindo, sabe por quê? Pastor, eu tenho que servir. Sabe por quê? Porque assim, é uma obrigação. Ei, você está servindo por quê? Por obrigação?
Por peso de consciência? E quando não tiver peso de consciência, vai servir? Então, cuidado, porque servir não agrada a Deus. Pastor, eu vou servir porque é legal, né? É tão bom de chegar na igreja, um bocado de voluntário. Eu vou servir porque é joia. Se você fizer isso, Deus está dizendo assim, não, isso aí não é algo que eu levo em consideração. A igreja precisa? Precisa. É importante? É. Tem o seu valor? Tem. Mas não é para agradar Costa Neto, não é para agradar ser servideira. É algo que eu faço e Deus está dizendo assim, entendeu, é minha filha, entendeu, é o meu filho. Por quê? Porque quando eu tenho um encontro com Jesus, quando é a natureza de Deus que muda a nossa vida, quando é o fato de sermos filhos de Deus, e pelo fato de sermos filhos de Deus, termos e a gente carregar a natureza de Jesus, a gente perdoa. Por quê? Porque Jesus perdoa. Então eu tenho a natureza de Jesus, eu perdoo. Jesus, o Filho de Deus, o meu Senhor, Ele ama aquilo que o Pai fala. Então, se eu amo aquilo que o Pai fala, então, ou seja, se eu amo a palavra do Pai, eu vou ser filho de Deus, eu também vou amar a palavra do meu Pai. Se é normal para Jesus amar a igreja, porque a igreja, Ele é a cabeça da igreja, é o chefe, é o Senhor da igreja. Se Jesus ama a igreja, edifica a igreja, tem que ser normal para mim e para você, porque carregamos a natureza de Jesus, amar a casa de Deus. Então, deveria ser normal para você servir. Deveria ser normal para você amar gente. Deveria ser normal para você se importar com gente. E aqui mas chamar a atenção do texto. Marta não estava fazendo coisa errada. Marta não estava fazendo algo que era pecado. Quem sabe Marta estava preparando uma comida aqui para Jesus, mas naquele momento o que importava é a presença de Deus, não é aquilo que eu faço, é a quem eu sirvo, porque eu carrego a presença, a natureza de Jesus. O que é que eu quero também dizer? Escute aqui. Todo e qualquer serviço, oferta, posição que tira você da presença de Jesus precisa ser questionado. Faz sentido, gente? Marta estava fazendo algo que estava tirando a presença de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. É por causa da presença dele, é por causa da natureza dele. Quanto mais cheio de Jesus eu vou amar pessoas, quanto mais cheio de Jesus eu vou me importar com pessoas, quanto mais cheio de Jesus eu vou me envolver no sentido de ajudar pessoas, quanto mais cheio de Jesus. Um treinamento não forma um voluntário, um servo de Deus. É a presença de Deus que transforma a nossa vida. Um livro não transforma você num servo de Deus, um servo de Deus, mas o que é a presença de Jesus. Um treinamento encoraja, um livro encoraja, mas é a natureza de Jesus que transforma a gente em um servo de Deus, em uma serva de Deus. Lá em cima, quando eu e você a gente chegar, nós não iremos ser recebidos como voluntários, ou como pastores, ou como bispos, ou como apóstolos, ou como médicos, ou como empresários, como jogadores. Não, nós vamos ser recebidos do céu com um título: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei.
E só recebemos esse título se a gente carregar a natureza daquele que a gente tem que ter como modelo da nossa vida, Jesus. Faz sentido, pessoal? Deixa eu só dizer mais alguma coisa. Durante toda a Bíblia, se você ler do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar um Deus que serve. Ele serviu a Noé, ele ajudou a Abraão, ele ajudou a Davi, ele ajudou os reis, os profetas. No Novo Testamento, Jesus, ele é conhecido como servo. Então, do Gênesis ao Apocalipse, a gente vai encontrar um Deus que serve. Mas também do Gênesis ao Apocalipse, a gente vai encontrar Satanás querendo ser servido. Isso aqui é muito sério. Quando a gente serve, a gente carrega a natureza de Jesus. Quando a gente age, isso aqui é palavra para todo mundo, gente, que pega todo mundo. Quando a gente age, no sentido de assim, eu mereço, eu paguei. Isso aqui me aposentei, agora não vou mais servir não, então que os outros me sirvam. Quando a gente age, o agir nosso, que é querendo ser servido, a gente carrega uma natureza maligna. Isso é sério, gente. Isso é sério. Qual a natureza que você carrega? Segunda coisa, qual é o servir que agrada a Deus? É quando é o amor por pessoa, o nosso maior alvo. O amor por gente, o nosso maior alvo. Cuidado com o amor pela instituição. Cuidado com o amor pelo título, pela posição. Cuidado com o que move você é peso de consciência. O que move você é porque todo mundo faz. O que move você, certo, é qualquer outra coisa. Cuidado. Quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 13, Jesus diz assim, olha, se você falar a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, se você não tiver amor, é como um som que ninguém entende. Se você tiver a fé do tamanho de transportar montes, se não tiver amor, nada. Eu gosto quando ele usa nada disso adianta. Se eu queimar o meu corpo, dar tudo que eu tenho, se não tiver amor. Então, Deus vai olhar para o meu coração, para o seu coração, e você está fazendo isso porque ama. Então, entendeu. Você faz isso porque ama, entendeu. Você faz isso porque você se importa com gente, então, assim, você entendeu. Então, assim, qual é a nossa oração, gente? A nossa oração é dizer, Senhor, cada vez mais eu quero ser cheio do Teu amor. Cada vez mais eu quero enxergar pessoas na perspectiva do Teu amor. Cada vez mais eu quero agir para com as pessoas motivadas pelo Teu amor. Porque quando a gente é cheio do amor de Deus, a gente vai ver as pessoas de uma forma diferente. Quando a gente é cheio do amor de Deus, todo julgamento, toda apontar, vai sair. Quando a gente ama a pessoa. E, gente, Deus se moveu, mandando Jesus, fundamentado em amor. O texto diz, João 3,16, porque Deus amou. Esse foi o fundamento. Porque Deus amou, Ele deu. Ele enviou, Ele agiu, Ele lembrou de mim e de você. Não é pelo aquilo que nós fazemos, porque eu sou bom, não porque eu não errei, porque eu sou justo o suficiente. Não, gente, não é. Porque Deus me ama, porque Deus me ama, porque Deus me ama. Então, assim, aquilo que eu faço, o motivo é amor. Deveria ser a nossa oração diária, das várias que a gente tem. Uma das, Senhor,
me ajuda a agir em amor, me ajuda a enxergar as pessoas através da lente do amor. Me ajuda, Senhor, Deus, a perceber, a ouvir. Quem ama, escuta pessoas. Quem ama, enxerga pessoas. Quem ama, não fica à mercê. Jesus conta a história, não é? João registra essa história, na verdade, Lucas, Lucas 10, 25 a 29. Ele conta a história. Um perito da lei se levantou para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito, respondeu Jesus, como você lê? O que está escrito, como você lê? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar, se perguntou: e quem é o meu próximo? O cara ensinava pessoas, o cara sabia a Bíblia decorada, o cara, e Jesus chega para ele assim: não adianta nada você decorar a Bíblia, a palavra de Deus, ensinar aos outros, se realmente no teu dia a dia o amor de Deus não tocar a tua vida para você amar pessoas, não adianta de nada. Não adianta de nada, gente, não adianta de nada. Se você vem para a igreja e a presença de Deus e a palavra de Deus não mudar o seu coração, e dentro dessa transformação do coração, você não amar pessoas, tem alguma coisa errada. O vir para a igreja tem alguma coisa que não está funcionando. Estar na igreja tem a sua importância? Lógico que tem. Uma delas é eu me importar com pessoas. Pessoas serem algo, estar na minha agenda, as pessoas estarem na minha agenda. Eu me importar com pessoas. E aí, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, assim por diante. Quando é que o servir agrada a Deus? Quando Jesus é o modelo para a gente servir. Quando Ele, Jesus Cristo, for o nosso modelo. Eu posso ser uma inspiração para você? Pode, mas Jesus é melhor. A neném pode ser uma inspiração para você, mas Jesus é melhor. Um voluntário pode ser uma inspiração para você? Pode, mas Jesus é melhor. É Jesus. E quando a gente olha para Jesus, a gente vai perceber como é que ele servia a pessoa, como é que ele se importava a pessoa. Ele era o próprio amor de Deus. Eu já falei sobre o amor. Como ele servia, tá certo? Por causa do amor. Por que ele era normal? É normal. Normal. Para Jesus servir. Eu oro que a gente tenha a oportunidade. Eu digo, Lucas, eu digo que a igreja é um laboratório. Como é que a gente começa a aprender a servir? Igreja. Igreja é uma oportunidade para a gente aprender a servir. Quando a gente começa a servir na igreja, você começa a ampliar a sua visão. Aí você começa a dizer assim: cara, é tão bom servir na igreja, mas amanhã eu não estou na igreja, o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar a servir. Terça-feira eu não estou na igreja, eu vou estar viajando, como é que eu faço? Porque você serviu na igreja, você vai, rapaz, então eu vou servir também. E você começa a ver, porque Jesus servia desse jeito, era normal. Eu oro para que tenha confusão na igreja para servir. Eu cheguei cedo para servir no estacionamento. Cara, não dá para servir no estacionamento hoje. Por quê? Lista de espera. Vou botar teu nome aqui. E como é que está a lista de espera aí? Olha, você é o número 35. Aí você chegar no Kids para servir lá, aquelas crianças, e aí chegar lá e dizer: não tem vaga não. Mas eu quero servir. Não, eu sei. Não, eu pensar que você estava entendendo que eu queria ficar na classe dos kids. Não, eu quero servir. Quer servir aqui? Dá não. Não dá para servir? Não. A gente quer que você sirva. É porque é lista de espera. Vem cá, me dá só. Eu estou em que lugar? Assim, rapaz, o seu lugar é 85. Tem 84 pessoas esperando. Então, fica aí, qualquer coisa, a gente manda uma mensagem para você e você corre aqui.
Aí você diz assim: olha, mas o pessoal da mídia está precisando. E quando a gente começa a servir aqui, a gente vai aprender com Jesus a servir em todo e qualquer. Jesus servia em todo e qualquer lugar. Ele servia no templo, mas ele, depois, indo para Galiléia, ele para em Samaria e serve aquela mulher. Ele servia em todo lugar, gente. Ele servia em todo lugar. Então, quando a gente tiver a natureza de Jesus, quando a gente for cheio, por causa da presença de Deus, por causa de Jesus Cristo, quando a gente for cheio do amor de Deus, a gente vai servir em todo lugar, começando a servir em casa. Vocês não ouviram? Começando a servir em... Porque lavar louça deveria ser normal para você. Espera aí, daqui a pouco ele dá glória. Você não lava louça, você serve pessoas. Você não arruma cama, você serve pessoas. Você não limpa a casa, você serve pessoas. Eu faço isso, não faço isso. Já pensou 2 servos de Deus no trânsito, sem saber? Aí você está aqui, aí o outro está ali, aí você diz assim. Deveria ser assim normal. Sabe qual é o nosso problema, gente? Pode não ser você, pode não ser você. O nosso problema é que a gente diz assim: ô besteira, pastor. Ô besteira. Ai, pastor, esse negócio está de brincadeira. Se eu acho que quando eu dou passagem para um carro, eu estou servindo. Dá uma olhadinha em Mateus 25. A prestação de conta. Aí a gente vai encontrar desculpa, tá certo? Não é. Mas a gente vai encontrar um bocado de besteira. Eu tive fome. E você me deu de? Eu tive sede e você me deu de? Eu não tinha dinheiro e você abriu um horário no seu consultório e me atendeu. Oh, besteira. Eu estava desempregado e você pagou um curso para mim e fez o meu currículo para eu conseguir um emprego. Eu estava deprimido e eu não tinha condições de comprar medicamento e você comprou para mim. Eu estava sozinho em casa, passando uma dificuldade financeira, e sempre que tinha culto, você passava na minha casa e me levava. E quando não me levava, você pagava o Uber, e pega no endereço tal, e leva para a igreja e depois você. Aí a gente vai chegar no céu e vai perceber o que a sociedade chama de besteira. Jesus dizendo assim: obrigado, quando eu estive desempregado, você me ajudou a encontrar emprego. Quando eu estava deprimido, você comprou meu remédio. Quando eu estava triste, todo dia você me ligava. Quando eu viajava, eu não tinha condições de levar meus filhos para o colégio, você levava. Você vai dizer: Senhor, que eu sei, você não é casado. Eu nunca vi o senhor desempregado. Eu nunca vi o senhor precisar de consulta. Eu disse: pois é. Todas as vezes que você fez a um desses meus pequeninos, sim, você fez para mim. O que o mundo está chamando de besteira, Jesus está dizendo assim: sempre que você enxergar uma pessoa e fizer para ele o que ele está precisando naquele momento, você está fazendo para mim.
Esse é o modelo de Jesus. O modelo de Jesus também é servir todas as pessoas. Todas as pessoas. Você vai encontrar na Bíblia, João, ali no capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus lavando os pés. Lembra dessa história? Jesus lava os pés. Quando ele lava os pés e termina de lavar os pés, ele pergunta: vocês entenderam o que eu fiz? Não entenderam. Por quê? Porque era normal para Jesus lavar os pés. Não foi nenhuma dificuldade. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse texto, Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Todos os discípulos. O que é que isso tem a ver comigo e você? Se eu quero prestar atenção, se eu quero servir de uma forma que Deus se agrada, se eu quero fazer algo que Deus se agrada, a minha pergunta é: você ama todas as pessoas ou você só serve de acordo com as suas preferências? Todas as pessoas. Gente, nós temos muito a avançar na nossa igreja. Cidades que nós vamos avançar. Vamos conquistar mais e mais. Graças a Deus, eu tenho vivido os melhores momentos da minha vida. E eu ainda tenho ânimo, ainda tenho força, ainda tenho vigor, ainda tenho visão para avançar cada vez mais e as pessoas conhecerem Jesus. E dentre conhecer Jesus, nós temos que viver a natureza de Jesus, que é amar todo tipo de pessoa. A minha pergunta é: você ama todo tipo de pessoa ou você tem as suas preferências? Ah, pastor, eu amo todo tipo de pessoa, mas assim, eu não acho que não é possível, né? Não é possível uma pessoa cheia de tatuagem ser de Deus, né, pastor? Então, assim, gente tatuada eu não sirvo, não. Aquele pessoal que veste um negócio meio esquisito, uns cabelos roxos, uns cabelos verdes, umas roupas assim meio esquisitas. Eu acho, pastor, assim, que outros sirvam, mas você não dá liga. Não dá liga. Assim, eu não sei não. Eu digo assim: Senhor, manda outro. Mas não dá liga, não dá liga. Assim, pessoal, assim, pastor, eu fui chamado para servir criança. E se não tiver criança, tu não serve. O seu chamado não é ser médico, o teu chamado não é ser comerciante, o teu chamado não é ser empresário, o teu chamado não é ser funcionário público, o teu chamado não é ser psicólogo, o teu chamado não é ser contador, o teu chamado não é ser jogador, o teu chamado não é esse. O teu chamado é amar a Deus e servir pessoas. No campo, na clínica, no consultório, na consultoria. Esse é o teu chamado, amar a Deus e servir. O meu chamado não é ser pastor, o meu chamado é amar a Deus e servir pessoas. E quem? Todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Eu não sei se você prestou atenção numa placa que tem ali na entrada da igreja. Qual placa? É assim: desculpe o transtorno. Estamos em obra. Ah, pastor, é porque eu estou vendo, né? Vocês estão reformando o piso. Não é isso aqui não. Desculpa o transtorno. De quê? De alguma pessoa estar sentada do seu lado e você diz assim: meu Deus do céu, como é que essa pessoa está aí? Ai, meu Deus do céu.
Olha aí que ela não está nem prestando atenção ao culto. Ai, meu Deus, uma pessoa dessa até muda, é um peso. Ai, essa pessoa está transtornando você, desculpe, está todo mundo em obra, está todo mundo em obra, está todo mundo em obra. Eu ia contar uma história, eu vou contar não. Eu vou contar. Tem uma pessoa que a gente está ajudando aqui na igreja e está num processo. E uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, o fulano de tal, a gente precisa ter cuidado com ele. Eu disse assim: a gente está tendo. Não, mas a gente precisa mais. Assim, como assim? Não, a gente precisa ter cuidado. Pastor. Seja claro, o que é que está acontecendo? Pastor, eu peguei o cara fumando. Pegou o quê? Fumando. Fumando o quê? Fumando, pastor. O quê? Cigarro. Graças a Deus. Não, pastor, o senhor não ouviu. Ele está fumando cigarro na igreja. O cara que fazia isso, fazia aquilo, cheirava cocaína, era viciado em maconha até um dia desse, e está fumando só cigarro, está no processo. Deixa ele aí. Nosso problema, gente, pode não ser o seu. Que o Deus que fez a obra na minha vida, em um mês, eu quero que Ele faça do mesmo jeito no outro. Então, assim, nós não fomos chamados para transformar pessoas. Nós fomos chamados para amar as pessoas, servirem as pessoas. E a gente ter a coragem, a decisão de dizer: quem transforma vai ser o Espírito Santo de Deus. E cuidado, a gente está aqui, ninguém está falando que concordamos com qualquer tipo de vício. Não se trata disso. Não se trata de concordar com coisas que prejudicam a saúde. Mas deixa eu te falar uma coisa, a gente começa na nossa caminhada, e não é postura de Jesus, não é base bíblica, tá certo? Da gente julgar as pessoas por comida, por bebida, por jogo, por tatuagem, por não sei o quê, pelo aquilo, pelo lugar. A gente teria coragem de sentar com mulher samaritana. A gente teria coragem de sentar com Zaqueu. A gente teria coragem de convidar Mateus para ser parte da equipe. A gente teria coragem de sentar com certas pessoas. Não tem coragem. De coração, não é de fachada, de coração, você entra num presídio, você ama aquelas pessoas, ou você vê aquelas pessoas como impuras e eu puro. Então eu, que sou perfeito, tenho condições de trazer uma palavra para os imperfeitos, porque Deus vai olhar o meu coração, o seu coração vai dizer o seguinte: é porque você ama. Porque você ama. Então, o nosso modelo tem que ser Jesus. E eu quero terminar dizendo assim que o servir que agrada a Deus é quando eu sirvo alguém que Jesus serviria. Que Jesus serviria. Eu sirvo alguém que Jesus, eu tenho uma absoluta certeza, quando eu olho a pessoa de Jesus, Jesus andava à procura de alguém para servir. Ele andava à procura de alguém para servir. Eu quero encorajar você a
a fazer uma oração. Uma oração. Não é, Jesus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Não é essa oração. É todos os dias você acordar, durante o dia você continuar a orar, fazer essa oração. E qual é a oração? A oração é: Senhor, quem é que o Senhor quer que eu sirva hoje? Como é que é a oração, pessoal? Mais uma vez. Senhor, quem é que o Senhor quer que eu sirva hoje? Faz essa oração de coração. No Instagram não vai ver, mas Jesus vai ver. E aí nós vamos nos assombrar de uma boa perspectiva. Que Deus vai dizer o seguinte: olha aí o porteiro do teu condomínio. Aí você entra num supermercado e você é algo audível. E você vai começar assim, ó, é o caixa. É o cara da rua que está. É o teu cliente, que você está fechando um contrato com ele, fechou o contrato com ele, e aí agora você vai entrar na tua missão de vida. Aí você diz assim: vem cá, o que é que eu posso fazer com você? Aí ele vai dizer assim: já assinou o contrato, eu quero que você cumpra o contrato. Não é sobre contrato, não. Como é que está a sua vida? Não, estou feliz agora porque eu fechei o contrato. Não, você não está entendendo. Como é que eu posso te servir? Como é que está a sua família? Como é que está a sua saúde? Como é que está o seu relacionamento com Deus? É o paciente que você vai atender, ele é teu meio de vida. Você vai atender e você vai ganhar com aquela consulta. Mas Deus diz assim: agora serve essa pessoa. Diz só isso: Senhor, como é que eu sirvo? E você vai ver, porque se tem algo que Deus entra na história, é quando a gente decide agir como o filho dele agiria. Aí você vai ver. Você vai começar a ter ideias. E de lá, ninguém vai saber, mas você vai dizer: meu Deus, como é bom dar. Como é bom ajudar. Não foi ele que recebeu, foi eu. Eu estou saindo daqui feliz por ter ajudado essa pessoa. Baixa sua cabeça e feche seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, muito obrigado por essa manhã. É a tua palavra, Senhor Pai. É a tua palavra. Eu oro, Espírito Santo, para que essa semente que foi lançada no nosso coração possa produzir mudanças, possa produzir, Senhor, atitudes práticas. Quem é que o Senhor quer que eu sirva, Senhor? Quem o Senhor quer que eu sirva? Como? Como o Senhor quer? De que forma, Senhor? Deus, esse é o teu evangelho. Simples. Teu evangelho, Senhor. Que se a gente praticar, tem reverberação com a eternidade. Eu oro para a igreja, Senhor Pai, que não vive por meio de um slogan, viver é mais servir, mas vive porque Jesus Cristo é o nosso modelo, porque nós somos filhos de Deus. Deus, eu oro para que a gente seja um instrumento, Senhor meu Deus, ó Pai, para abençoar cidades,
Eu não oro só por bairros, eu oro por cidades transformadas pela nossa generosidade. Eu oro por esse país sendo transformado pela nossa generosidade, Pai. Eu oro, Senhor meu Deus, ó Pai, para que as tuas filhas, os teus filhos, ó Pai, ó Deus, ó Pai, nos consultórios, nos bancos, ó Deus, ó Pai, representantes policiais, ó Deus, pessoas da mídia, empresários, contadores, aposentados, professores. Deus, eu oro, Pai, Deus, que o Senhor faça essa convocação e a gente possa, ó Deus, ser um instrumento Teu para a transformação dessa sociedade, porque toda vida que a gente serve, a gente aponta para Ti, Jesus. E quem serve, quem recebe a glória é o Senhor. É o Senhor. Abra suas mãos aí. Faça uma oração. Senhor, usa a minha vida. Faça essa oração. Usa a minha vida.